PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Como anda a comunicação da sua empresa? O planejamento de comunicação faz parte da política de gestão do seu negócio? Esse conceito está inserido no planejamento estratégico de empresas de sucesso e trazemos aqui esse mês no PME News. E quem vai dar um super recado é o Carlos Messeder, diretor executivo da Cognitiva. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Olá, Sidney. Muito obrigado pelo convite para a gente bater esse papo aqui sobre planejamento de comunicação. Eu acho que a gente tem muitos aspectos interessantes para discutir. Carlos, como definir um planejamento de comunicação que efetivamente agregue valor ao negócio? Em primeiro lugar, eu acho que o planejamento de comunicação ele deve se pautar pelos valores, pelos eixos de sentido que estruturam uma marca, né? Tanto uma marca corporativa ou uma marca de produto. Em qualquer situação, o que se deve ter é o foco na marca, né? Eu acho que essa que é a grande questão. No caso de uma comunicação corporativa, que trata da organização, da empresa, a referência é a marca institucional corporativa. Já no caso de uma comunicação de produto, visando venda, lançamento, redesenho e assim por diante, a referência é a marca de produto. Dessa maneira, quer dizer, eu acho que o que a gente busca é garantir que as estratégias de comunicação que serão definidas reforcem o DNA da marca, os valores centrais, estruturantes dessa marca, sua imagem e, dessa forma, sua percepção adequada pelos públicos de interesse envolvidos, né, com ela. Em segundo lugar, eu diria que o planejamento de comunicação deve se pautar também por uma sinergia com o momento vivido pelo negócio. Quer dizer, a estratégia de comunicação a ser definida, ela deve acompanhar a estratégia definida para o negócio, tanto do ponto de vista do seu desenho geral, né, da sua estratégia geral, quanto em um determinado momento. O que se busca, assim, é garantir que a comunicação não apenas fale do negócio, mas também reforce esse negócio. Em terceiro lugar, o planejamento de comunicação deve ser construído em sintonia com os públicos aos quais se dirigem as ações de comunicação, né? Públicos diferentes reagem diferentemente a determinadas ações de comunicação, têm hábitos de comunicação próprios, concordam com determinadas ideias e rejeitam outras, são mais ou menos sensíveis a linguagens específicas e assim por diante. Estes eu acredito que são os eixos centrais que devem orientar a estruturação de um planejamento de comunicação para que ele possa agregar efetivamente valor ao negócio. E como é possível garantir que os objetivos definidos pelo planejamento tragam efetivamente o resultado que se espera das ações de comunicação? Bom, o que são objetivos de um planejamento de comunicação? Eles são exatamente o ponto aonde se quer chegar com um determinado conjunto de ações de comunicação, né? Assim, o que é fundamental é que haja clareza sobre o que se quer comunicar e as razões dessa escolha, né? Como a gente acabou de ver, é necessário que haja um alinhamento muito estreito, muito forte, entre a estratégia de comunicação que é traçada, a marca, o negócio e, evidentemente, os públicos aos quais essas ações de comunicação são dirigidas, né? Não basta saber o que se quer comunicar. Definir adequadamente como fazer isso é igualmente importante. Assim, é necessário que o alinhamento que a gente acabou de mencionar, ele realmente se efetive. E, sobretudo, que os efeitos esperados das ações de comunicação aconteçam junto aos públicos interessados pelas ações, né? Isso vai requerer um grande conhecimento desses públicos de interesse. É preciso conhecer os hábitos de comunicação desse público, o seu mindset, sua compreensão efetiva daquilo que está comunicando, o que muitas vezes vai exigir pesquisa de parte da organização que conduz o processo de comunicação, tanto na etapa de planejamento quanto na etapa de execução das ações de comunicação. E, finalmente, eu acho que não se pode esquecer também a questão da necessidade de mensuração, né? A mensuração é fundamental. Os objetivos devem ser mensuráveis, de modo que se possa avaliar se esses objetivos pretendidos estão efetivamente sendo atendidos. Um planejamento ele é um caminho que se traça, é um guia. Muitas vezes é preciso alterar esse caminho para que se garanta o sucesso do processo de comunicação em função dos objetivos que foram definidos. Carlos, quais públicos devem estar no radar de sua comunicação e como se relacionar com eles?
Bom, os públicos que devem estar no radar de uma estratégia de comunicação, eles vão depender do que se definiu para o negócio, né? Num determinado momento, em função de um processo de posicionamento desse negócio no conjunto do mercado. É importante sempre lembrar que a comunicação deve estar a serviço do negócio. Ações de comunicação não podem ser construídas assim de modo aleatório, né? Daí a importância do planejamento de comunicação e, claro, da construção desse planejamento em alinhamento com a estratégia definida para o negócio. Ao mesmo tempo, os públicos aos quais se dirigem essas ações de comunicação são os públicos de interesse que já foram definidos quando se construiu uma estratégia para um determinado negócio. É sempre possível que surja um público de interesse que não estava presente, não estava no radar, mas a sua entrada em cena deve estar plenamente compreendida e justificada do ponto de vista da estratégia do negócio. Por outro lado, eu acho que existe a necessidade, que a gente já apontou anteriormente, né, de se entender esses públicos, conhecer o perfil, conhecer os seus hábitos de comunicação, o seu mindset, por aí afora. A construção de personas, por exemplo, que é um tema bastante debatido hoje, é um modo de se construir um perfil ideal de público de interesse. E por aí facilitar o desenho de estratégias para se comunicar com eles, né? Trata-se de uma representação fictícia, a persona, de um cliente ideal de forma mais humanizada e mais personalizada, construída a partir de dados reais sobre comportamento e características demográficas dos clientes de um determinado negócio, de uma determinada empresa. Entendida como uma ferramenta de segmentação, ela vem acompanhada também da criação de histórias pessoais, de motivações, objetivos, desafios, preocupações desse cliente ideal. O objetivo da criação de uma persona é exatamente possibilitar ao gestor uma melhor compreensão sobre quem são os seus públicos estratégicos e aí facilitar o modo de lidar com eles e, sobretudo, de se comunicar com eles. O que eu acho importante reter no momento é que os públicos aos quais se dirigem as ações de comunicação são necessariamente públicos de interesse do negócio, dado um determinado posicionamento e que exigem formas próprias de se relacionar com eles. E que ferramentas ou canais são recomendados para uma comunicação estratégica? Bom, a escolha adequada de ferramentas ou de canais de comunicação depende do que se quer comunicar, bem como de com quem se quer falar. Essa escolha é uma parte fundamental da atualização do modo como se quer comunicar. De novo, depende do que você quer comunicar, considerando a natureza e a especificidade dos conteúdos, né, que você quer veicular, e com quem se quer falar, os públicos, seus perfis, suas demandas específicas e por aí afora. É preciso considerar também os resultados que se quer atingir ou os efeitos que se quer obter junto aos públicos que serão impactados pelas ações de comunicação. Cabe, por exemplo, usar propaganda ou não? TV, mídia impressa, rádio ou mídias digitais? Que escolha se faz? A resposta a perguntas como essas terão que ser encontradas no processo de construção de um planejamento de comunicação em função da natureza do negócio, do perfil de público que se busca, do tipo de produto ou serviço que se quer apresentar ao mercado e assim por diante. E, evidentemente, considerando cuidadosamente a análise das práticas de comunicação dos concorrentes, né? É fundamental que se leve em conta o que a concorrência está fazendo nesse campo. Hoje em dia, dificilmente uma empresa vai abrir mão de sua presença através de uma marca ou dos produtos e serviços que ela oferece nas redes sociais, né? Nas mídias digitais, por exemplo. Mas seguem as questões. É conveniente você estar presente no Facebook? Você deve privilegiar o Instagram ou o LinkedIn, ou ambos? Que tipo de conteúdo deve ser construído para cada uma dessas redes? E aí, de novo, é o planejamento de comunicação que vai produzir as respostas adequadas. O segmento do negócio dita as diretrizes da estratégia de comunicação? Olha, segmentos diferentes de negócio, eles têm modos de se comunicar específicos, né? É preciso, quando se constrói um planejamento de comunicação, analisar tanto as práticas de comunicação da concorrência, seja direta ou indireta, quanto aquelas práticas do conjunto do segmento de negócio em que a empresa está inserida, né? A comunicação de bancos, por exemplo, é diferente da de empresas de entretenimento, empresas de cosméticos diferem na sua comunicação de escolas, por exemplo, e assim sucessivamente. Os diferentes ramos ou segmentos de negócio, eles costumam se pautar por diretrizes de comunicação diferentes, de modo a garantir sua credibilidade
né, e sua capacidade de persuasão junto a seus públicos de interesse. Ao mesmo tempo, é necessário ser criativo, buscar inovação, desde que esse algo novo, né, entre aspas, que se traz, seja aceitável pelos públicos envolvidos. Novidades são sempre bem-vindas, desde que toleradas pelos públicos, né? Romper limites já muito estabelecidos é uma prática saudável no campo da comunicação, mas é necessário que o público suporte esse rompimento, suporte essa novidade. Caso contrário, o risco pode levar a incompreensões e, portanto, a um insucesso do processo de comunicação, comprometendo assim os objetivos buscados ou mesmo comprometendo no limite a reputação da marca, tanto da marca corporativa quanto da marca de produto. Carlos, que dicas você daria para as pequenas e médias empresas desenvolverem um bom planejamento de comunicação? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante que as pequenas e as médias empresas tenham a consciência de que um conjunto de ações de comunicação sofisticadas e coerentes não é um privilégio de grandes empresas, né? Qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, necessita de boas estratégias de comunicação. Basta uma rápida visita às principais redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, para que a gente possa verificar, por exemplo, a presença frequente de diferentes tipos de empresa, oferecendo seus produtos, serviços e divulgando suas marcas junto aos seus públicos, né? Então, isso é fundamental. Ao mesmo tempo, é importante entender a especificidade do ambiente de negócio em que se inserem as pequenas e médias empresas, compreender as dinâmicas e movimentos desse ecossistema de negócios. Quais as práticas de comunicação nesse campo, quais as principais ferramentas ou canais utilizados, qual a natureza dos conteúdos veiculados e por aí afora. Quer dizer, essas são questões que têm que ser levadas em consideração. Por outro lado, é claro que a comunicação exige investimentos, o que é sempre mais difícil para empresas menores, né? Entretanto, eu acho que a necessidade de se traçar uma boa estratégia de comunicação continua presente em qualquer área de mercado. Daí a importância de se atentar para o planejamento de comunicação, que é a maneira mais adequada de se definir as necessidades de comunicação de uma organização e contribuir para solidificar o relacionamento com seus públicos de interesse, que afinal de contas é o grande objetivo de qualquer organização. Carlos, quando você menciona que deve-se ter clareza sobre o que se quer comunicar e as razões dessa escolha, pode parecer simples, mas faz total diferença. Como de hábito, parabéns pela entrevista e pelas suas observações super relevantes. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Sidney, pela oportunidade de conversar um pouco sobre essa questão do planejamento de comunicação, que eu acho que é alguma coisa de vital importância para a vida de qualquer empresa, né? É um fator que certamente contribui muito, se bem desenhado, para o sucesso de qualquer negócio. Obrigado. PME News Podcast Entrevista.